O Senhor nos abençoe. Nós temos uma irmã muito querida, antiga conosco aqui, que está hospitalizada. E foi uma das cenas mais marcantes que eu vi na semana atrasada, quando nós tínhamos aqui no culto de oração pessoas impondo as mãos umas sobre as outras aqui. E aquela irmã veio de uma batalha muito difícil com o casamento, com o marido, mas naquela noite o marido estava aqui. E eu vi o marido ajoelhado e ela com as mãos em cima, orando pelo marido, uma oportunidade única na vida. Mas essa semana ela foi cometida, teve problema, acho que um AVC, acredito. Deu uma hemorragia no cérebro, está hospitalizada. E nós já oramos assim, a gente precisa de ter consciência do que é oração. Nós oramos baseado no que Jesus falou. Estes sinais seguirão os que creem. Ontem mesmo, anteontem, o irmão João me ligou também com o filhinho dele doente. E eu falei para o irmão João, eu creio. Você crê? Ele disse, eu creio. Então você vê, a Bíblia diz, os sinais seguirão os que creem. O que é que teríamos que fazer? Só cumprir a Bíblia. Então a Bíblia diz, porão as mãos sobre os enfermos. Eu disse, cadê seu filho? Ele disse, está aí. Então dispõe a mão aí sobre ele. E ele pôs as mãos sobre o filho e nós oramos. Esta irmã está lá no hospital, eu não fui lá impor as mãos. Mas nós podemos agora tocar uns nos outros aí, como se a sua mão estivesse tocando na vida daquela irmã lá no hospital. E se você crê, os médicos são limitados, mas nosso Deus é ilimitado. Então, por obediência à tua palavra, por crer que não há nada impossível para ti, Senhor. O médico talvez precise abrir o crânio para poder fazer ali uma suturação, bloquear aquele vazamento, aquele mal, mas tu podes fazer agora com o crânio fechado, tu pode fazer desaparecer coágulo, tu podes colocar a tua mão agora, porque nós estamos com as mãos aqui, a igreja está com a mão colocada como se estivesse sobre aquela própria irmã em teu lugar e por teu mandado, Senhor. Porque é no nome de Jesus que nós fazemos isto, que nós pedimos a recuperação, a saúde, a vida daquela irmã. E eu mais uma vez oro que Satanás seja derrotado, envergonhado, e que a bênção do Senhor seja notória a todos e a toda a família. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Põe tua mão e ser misericordioso com a nossa irmã. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos alguns irmãos visitando aqui. Colocaram o nome de 3, Heraldo, Severino e Luiz. Quem são estes irmãos? Estão aqui, mas temos muito mais gente visitando. Estou vendo umas senhoras aqui, umas moças. Quantos estão aqui que são visitantes nesta manhã? Levantaria sua mão, por favor. Temos várias pessoas. Só quero dizer, Deus vos abençoe. São bem-vindos aqui entre nós. Todos os nossos visitantes. Nós vamos ler Atos capítulo 2.
Atos é o 5º livro da Bíblia. Atos, capítulo 2. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que se as pessoas entendessem o verdadeiro significado da vida, ficariam bem perto de Jesus. Muitos que pensam que estão na flor da juventude, que têm muita vitalidade, que isso e aquilo, amanhã podem estar acamados num hospital, sem esperança. A vida aqui não é nada. E uma vida aqui sem Jesus não tem significado. Na melhor das interpretações é correr atrás do vento. Este é o maior significado da vida. O capítulo 2, no verso 1, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu já disse, vou repetir. Esta tradução, ela está incompleta. Essa Bíblia eu ganhei, estou usando, mas ela está incompleta aqui, porque o texto original, fiel ao original, está escrito: estavam todos reunidos unanimemente no mesmo lugar. Isso quer dizer, estavam todos no mesmo lugar, mas estavam todos em um só acordo. Isto ficou faltando a palavra unanimemente aqui. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E eu espero que ele faça a mesma coisa aqui hoje de manhã. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós oramos, pedimos abençoar as nossas almas com a leitura de Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, amém. Assentai-vos, irmãos. Louvado seja Deus. Nós temos a irmã Deise e o irmão Júnior, que tem uma criança para ser dedicada, que é neto do irmão Severino e da irmã Diva. E nós vamos fazer a dedicação no final do culto. Mas lembrando que hoje é aniversário da irmã Diva. Não vou falar quantos anos para ela não ficar envergonhada. Senão, mulher não quer que conte a idade. Mas eu garanto para vocês que a irmã Diva já passou dos 20. Tá bom assim, irmã Diva? Não está mais, né? Tá bom, né? Passou dos 20, tá bom, né? Não precisa saber mais do que isso. Minha mulher sempre está brava comigo, porque eu digo que eu tenho 60. Mas ainda falta 2 meses para me fazer 60. Aí ela diz: mas você não tem 60, vocês ficam falando que tem 60, não tem 60. E eu vou falar para vocês de verdade, eu estou com vontade de chegar nos 60, arranjar um selinho para botar no para-brisa do carro, idoso. Você vai na cidade, não tem lugar para estacionar, só tem vaga para idoso. Eu digo: mas aqui eu estava certinho, não dá? Vai no aeroporto, tem que pegar a fila, mas você tem a fila do idoso, aí você tem prioridade. Eu estou com... Irmão Manel, você já chegou lá nos 60, irmão Manel? Já? 63? Já pega essas vagas aí, então? Já? Tá. Eu fui inventar de colocar numa vaga ali outro dia, cheguei lá, tinha um presente que o guarda tinha deixado no para-brisa do carro lá. Está lá a multazinha para pagar, porque não tem a plaquinha, eu tenho que arranjar um selo. Depois vocês me dizem onde é que tira isso, eu vou lá tirar. Aí, vou botar lá, idoso, coisa boa, viu?
Quem não quiser ser velho, não... Mas eu sou jovem, não é? Eu sou velho, eu sou a casca. E tem muito rapaz aí que... Tem gente que inventou de ir na praia outro dia ali, só foi um dia. Aí saiu do ar. Perdeu o som e a imagem. Que sim, irmão Carlos, hein? Escondeu ali atrás, ó. Foi ali para correr lá na praia, lá, só foi um dia. Chegou lá, deu um escurecimento nas vistas. Que isso, irmão Sandro? Não faça isso não. Fica em pé, irmão Sandro, para o povo te ver, tá vendo? Um jovem daquele, tá vendo? Foi lá correr junto comigo lá, deu um escurecimento lá, desmaiou. O pastor Messias desmaiou lá na praia também. Esse povo novo desse jeito não aguenta nada. É o estilo de vida, né? Mas não é o meu, não, o seu, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eu quero aproveitar, por ser uma escola, lembrar que Pentecostes era uma festa que era realizada 50 dias após a Páscoa. Vocês se lembram, no capítulo 26, São Mateus, que Jesus vai a Jerusalém para a festa da Páscoa. É quando ele vai ser preso e, consequentemente, morrer. Então, ali estava sendo celebrada a festa da Páscoa quando ele foi preso. E Pentecostes são 50 dias após a festa da Páscoa. Quando nós lemos aqui, cumprindo-se o dia de Pentecostes, então havia passado 50 dias. O que era Pentecostes? É impressionante, eu acho engraçado essas coisas. Não sei se vocês notaram, eu estava em Brasília agora, estavam lá realizando a festa de Pentecostes, e eu estou pregando sobre esse assunto. A Igreja Católica está vivendo, até o Papa, outro dia, leu na sua encíclica lá, na sua pregação lá, fez menção ao Brasil, dizendo que o Espírito Santo iluminasse esta nação, porque eles estão vivendo o tempo de Pentecostes, foi exatamente no tempo desta festa que o Espírito Santo veio. Então, eles misturam uma coisa com outra. Na verdade, nós precisamos do Espírito Santo em todas as coisas da nossa vida. Mas nós temos no capítulo 1 do livro de Atos, que após Cristo ter morrido, na época da Páscoa, não é? Ter morrido, ele tomou comeu a Páscoa com seus discípulos, e você sabe, foi preso naquela noite, e então morreu na sexta-feira à tarde e ressuscitou no domingo pela manhã. E se contamos 50 dias, seriam 7 sábados, e o próximo dia depois do sábado, que é o primeiro dia da semana, que é domingo, se cumpriu o dia de Pentecostes. Então, deixa eu fazer uma observação aqui, que os grandes marcos do cristianismo aconteceram no primeiro dia da semana. A ressurreição de Cristo se deu no primeiro dia da semana. E a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, se deu no primeiro dia da semana. E Pentecostes era uma festa assim, você tinha uma lavoura de uvas. Então, você tomava o cacho principal, que havia amadurecido, ou você tinha uma lavoura de trigo, você tomava o molho principal do trigo, que já estava maduro, e levava para que o sacerdote movesse aquele molho, abençoasse o quê? Abençoasse o resto da lavoura. Aquilo é as primícias. Então, aquilo era a bênção para a colheita. Isto era a festa de Pentecostes.
E Jesus houvera prometido dar o Espírito Santo aos seus discípulos. E o cumprimento do Espírito Santo se deu exatamente no dia de Pentecostes. Se você notar assim, tudo na Bíblia é uma questão do homem se aproximar de Deus e pedir para Deus. Você vê, o ceguinho, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estava pedindo misericórdia. A mulher que tinha uma filha endemoniada, rogou atrás dele, os discípulos disseram, fica calado. O Jesus virou para ele e disse, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros. E você vê que sempre as pessoas estavam pedindo. O centurião foi pedir pelo seu criado que estava doente. As pessoas vinham pedir a Jesus, mas o Espírito Santo, nenhum homem pediu para Jesus. Ninguém nunca pediu o Espírito Santo para Jesus. Isso para mostrar que a nossa vida, normalmente o homem, ele está muito interessado em coisas materiais, em cura, em solução de problemas. Nós pedimos isso para Deus. São as coisas comuns, mas o mais importante não é cura, não é libertação, não é solução de problema. E o que nós não pedimos, Deus prometeu dar. Ele é que prometeu enviar o Espírito Santo. Não foi você que pediu. Então é uma promessa de Deus para nós, o Espírito Santo. Amém? Então, quando Jesus prometeu o Espírito Santo, foi antes da sua morte. Depois que ele morreu e ressuscitou, no capítulo 1 do livro de Atos, eu quero parafrasear isso aqui, quero deixar isso bem claro assim. Jesus passou 40 dias com seus discípulos após a ressurreição, falando com eles sobre o reino de Deus. Então vamos abrir uma coisa aqui, irmão Marcos, irmão Francisco. Vamos abrir aqui. Jesus não estava falando sobre cura divina. Jesus não estava curando ninguém. Jesus não estava resolvendo problema de ninguém nesses 40 dias. Estava falando sobre o reino de Deus. Vamos estar aqui no capítulo 1, verso 3 do livro de Atos, os quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. É assim que está na sua Bíblia? Se nós não estamos falando em cura divina, não estamos falando em solução de problemas, não estamos falando em milagres, de que estaria Jesus falando com seus discípulos durante 40 dias? Estava falando sobre os grandes mistérios. Estava falando, quem sabe, sobre a continuação de São Mateus 24 e São Mateus 25. Porque em São Mateus 24 ele fala sobre o sermão profético. São Mateus 25 ele fala sobre o arrebatamento e sobre o juízo final. De que estaria ele falando quando falou sobre o reino dos céus? Não era cura divina. Não era solução de problemas. De que Jesus estava falando com seus discípulos? O certo é que ele estava falando sobre coisas do reino dos céus e os discípulos perguntaram sobre as coisas do reino da terra. Quando Jesus vinha falando sobre o reino dos céus, ele fez menção sobre a promessa do Espírito Santo. Sabe o que os discípulos responderam? Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles puxaram de cima para baixo. Jesus estava tirando eles daqui para falar sobre o reino de Deus. E eles queriam puxar Jesus do reino de Deus para o reino terreno.
Eu disse aqui há poucos dias que quando você pega isto aqui para analisar, não é outra coisa senão assim, as pessoas, deixa Deus começar a falar sobre céu, arrebatamento, vida eterna, elas vão dizer, mas escuta, e meu filho, quando é que vai sarar? E meu problema, quando é que o senhor vai resolver? E meu marido, quando vai converter? E aquele meu parente, quando é que o senhor vai estender a mão para ele? Nós puxamos Jesus novamente para baixo. E Jesus não deu a mínima para os discípulos, ele respondeu para os discípulos, o que te interessa saber o tempo e a estação que Deus estabeleceu pelo seu poder? Em outras palavras, ele estava dizendo, você não se preocupe com isto. A partir do momento que você orou, entregou qualquer coisa para Deus, Deus tem um tempo estabelecido para dar a resposta para você. Se você tiver com pressa, dê seu jeito. Dê seu jeito, faça da sua maneira, que eu quero ver onde é que você vai chegar. Porque a coisa é essa, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Eu gosto muito disso, eu gosto daquele pai que foi pedir. Deixa eu abrir uma coisinha aqui, porque meu assunto hoje é Espírito Santo. Mas um pai foi pedir para Jesus para ressuscitar a filha dele. E lá, ressuscitar não, e curar a filha dele que estava doente. Senhor, minha filha está moribunda, minha filha está muito doente. Jesus falou assim, eu vou curar sua filha. Acabou. Mas você não pode imaginar que desta palavra que Jesus disse, eu vou curar sua filha, até Jesus chegar na casa dela. Porque ele podia ter falado assim, pode ir para casa, tua filha já está curada. Podia ou não podia? Mas ele disse, não, eu vou lá com você, eu vou curar sua filha. E todo mundo sabe que as reuniões de Jesus, multidões estavam acompanhando, e Jesus começou a caminhar, e daqui um pouquinho uma mulher tocou nele, ele para e vira para trás, e diz, quem foi que me tocou? E os discípulos, a multidão é muita, está te oprimindo, o senhor, e ele começa com aquela conversa, mas alguém me tocou, e o pai de família apavorado, e minha filha morrendo. Quando nós estamos precisando de Deus, nós temos muita pressa. E nós queremos que as coisas se resolvam assim, num toque de caixa. E aí Jesus mostra. E aí daqui um pouquinho, a menina morreu. Ele tinha dito que ia curar a menina. Chegaram os mensageiros e disseram, não perturbe mais o mestre, a tua filha já morreu. Aí ele foi falar com Jesus. E disse, mestre, minha filha morreu. Ele disse assim, eu não te disse que vou curar a tua filha? Ele já tinha dito. Eu não te disse que eu vou curar a tua filha? E aí aquela marcha continua, e o povo chegou lá, e o povo está chorando, naquele desespero, sabe? E aí Jesus falou, tira todo mundo daqui. Saia todo mundo daqui. Que são choros que não ajudam. Tira todo mundo daqui. E quando saiu, todo mundo ficou Jesus, a menina e quem foi pedir socorro. Isso é quando você fica só com Jesus, o problema, você, o problema e Jesus. É a hora que o milagre acontece. O resto tinha saído tudo. Tem que sair do caminho. Você não pode ficar ouvindo vozes, porque estas vozes só tiram a sua fé. E Jesus disse, tirai todo mundo daqui. Eu acredito que o povo estava lá chorando, disse, que homem mais sem educação, a gente está chorando, está com sentimento. A menina não está morreu não, a menina só está dormindo. Vai lá e pega a menina e resolve. Então eu queria só dizer para você, que quando você pede alguma coisa para Jesus, o tempo pode passar, as dificuldades podem surgir, escute bem, o problema pode aumentar. Mas Jesus já começou. O importante é que ele disse assim, tudo quanto pedirdes, crendo, receberás. Não olhe para sintomas. Amém? Amém? E os discípulos perguntaram, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele disse, escuta aqui,
não é da sua alçada saber a hora que eu vou realizar isso. Está escrito que vai ser assim, vai ser assim. Acabou. O que eu estou dizendo para você? Fique na cidade de Jerusalém até que você seja cheio do Espírito Santo. Isto é o que interessava para Jesus. Jesus volta no assunto. Jesus volta para o assunto, porque eu vou falar uma coisa para todos aqui, ó. Você pode me dizer qual é a sua necessidade aqui hoje de manhã? Não é que o seu lar se ajuste, não é que sua saúde se ajuste, não é que seu problema se resolva. Sua maior necessidade aqui hoje de manhã, todos, é que o Espírito Santo venha na sua alma. Não há outra necessidade. É a maior necessidade da igreja. Jesus sabia disso. Olha, tudo que o homem pede são coisinhas, o que Deus dá é eterno. Ele estava falando do Espírito Santo, mas aí vem a pergunta: o que é o Espírito Santo? Esse é o grande assunto, porque as pessoas não sabem o que é o Espírito Santo. A doutrina evangélica, católica evangélica, diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Para você entender, é uma coisa tão desqualificada que colocou ele em terceiro lugar. Sabe? Me desculpe, é uma mercadoria de terceira categoria. Presta? Não é a necessária. Não é a de primeira. Isto não tem lógica, isto é falso. O Espírito Santo é o próprio Deus. Agora eu pergunto para você, tem uma coisa que você mais necessita aqui do que Deus? O Espírito Santo não é a terceira pessoa. O Espírito Santo não é uma pombinha. Não, ele se revelou, mostrou-se na forma corpórea de uma pomba. Porque um espírito não tem forma. O Espírito Deus enche os céus e a terra. E se revela como quer, da maneira que quer. Mas, então a pergunta é, o que é o Espírito Santo? Vamos enumerar? O Espírito Santo é o próprio Deus. Você nunca mais vai esquecer isso. O que é o Espírito Santo? Deus. Você quer ver uma coisa? A doutrina católica, porque o povo conhece pouco de história. Mas se ler a história da igreja, houve um tempo que a igreja católica qualificou o Espírito Santo como empregado de Deus. Depois quebrou o galho dele e botou ele como Deus no terceiro lugar. Mas houve um tempo que eles discutiram se Jesus era igual a Deus, depois passaram a discutir o que era o Espírito Santo. E aí disseram, não, o Espírito Santo é o empregado, é o servo que recebe a ordem do Pai e do Filho. Ele não era nem Deus na doutrina católica quando começou. Depois é que eles levaram ele à categoria de terceira pessoa da Trindade. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo foi quem gerou Jesus. O Espírito Santo é a maior necessidade, porque Jesus disse assim, ó, eu não deixarei você órfão, eu voltarei para você. O Espírito Santo é o próprio Deus morando em você. Amém? Então aqui eu começo. O que é o Espírito Santo? Para começar é Deus. Segundo, o que é o Espírito Santo? É uma promessa. Não é um pedido, é uma promessa. Ele é uma promessa que é dada ao crente. Para quê? Jesus deu esta promessa. Para que é dado o Espírito Santo? É a pergunta seguinte. O que é o Espírito Santo? É Deus. É uma promessa que Deus deu ao homem, de fazer assim, ó, o homem participante de sua natureza. Eu disse no culto de quinta-feira que a evidência que um homem tem o Espírito Santo, Deus, ó, quando ele entra na vida de um homem, ele arranca o coração, a natureza, a tendência carnal da vida de um homem,
e coloca a natureza divina. Aí você tem, você trabalha, você tem família, você tem seus negócios, mas seu coração está no céu. Como Jesus estava na terra, mas estava nos levando a um reino de Deus. Você trabalha aqui, caso contrário, meus irmãos, todo o esforço que o homem tem aqui na terra é vão. Termina no cemitério. Ou termina muito antes de chegar no cemitério, termina numa cama de hospital, sabe? Termina dentro de casa, em cima de uma cama imóvel, lá, velho, sem mais ação. O que valeu a glória? Acabou. Mas quando o Espírito Santo está na vida de um homem, ele tem o selo, a garantia de que ele é tão eterno como Deus. E quando o seu corpo aqui na terra termina, ele tem um corpo jovem que nunca envelhecerá do outro lado. Essa é a garantia. Sem isto você não tem. Então o que é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Olha, é um pedaço de Deus. Eu gosto disso assim. Deixa eu explicar isso aqui. Deus é Espírito infinito e invisível. Ele se resumiu, eu vou falar resumiu para ficar bem fácil, ele se comprimiu. Quando você tem um comprimido, é um monte de substância apertada ali, está comprimida. Por isso é chamado de comprimido. Antigamente era chamado de cachete. Aí no sertão, é comprimido, está mostrando. Este Deus que enche os céus e a terra se comprimiu e morou dentro de um corpo de uma criança. Brincou numa estrebaria, viu? Brincou na rua, chorou como menino, cresceu, se tornou homem. E a Bíblia é tão clara em dizer assim, olha, não é parte. Colossenses capítulo 2, verso 9. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então você tem, por exemplo, uma mentira da igreja evangélica e da doutrina católica da Trindade, que diz que Jesus faz parte da divindade, que ele é a segunda pessoa. Isso é mentira. Jesus não está na divindade, é a divindade que está em Jesus. Toda a divindade habitou em Jesus. Dizer que Jesus está na divindade, é a segunda pessoa, mentira. Jesus desmentiu, Jesus disse eu sou o primeiro e o último, e Jesus desmente isto, Paulo desmente isto, dizendo assim, não é Jesus que está na divindade, é a divindade que estava corporalmente, toda a divindade em Jesus Cristo. Agora veja, tudo que era Deus se comprimiu em Cristo. Portanto você não vê Cristo mostrando o Pai lá no céu e ele aqui na terra. Ele disse, o Pai está em mim. É assim ou não é? O Pai é que está em mim. Agora o Pai que estava nele, ele era ilimitado. O Pai que estava nele, ele era, simplesmente podia estar aqui num corpo de Jesus e dirigir o universo. Glórias ao nome do Senhor. Ele era infinito. Ele é onipresente. Jesus conversando com Nicodemos, e Nicodemos perguntando sobre como chegar ao céu, como nascer de novo, Jesus disse assim, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. Poxa, você está comigo aqui, como é que você está no céu? Ele estava aqui e estava lá ao mesmo tempo. Este é o mesmo Deus que estava dioturnamente lá no Santo dos Santos, do tabernáculo de Moisés entre os querubins, estava lá na glória da Shekinah dioturnamente e no entanto dirigia todo o universo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então o que é? Deus mudou de endereço. Agora para ser visto aos homens, ele estava num corpo de carne chamado Cristo. Agora Jesus estava para deixar este corpo de carne e voltar a ser o grande Espírito. Aí ele disse, mas eu vou mudar de endereço. Aonde o senhor vai? Para o universo? Não, vou me esconder dentro de vocês. E o endereço de Deus deixou de ser, sabe,
a glória da glória, onde é o infinito? Não, ele se repartiu e disse: agora eu vou dar um pedacinho de mim a cada um dos meus filhos. Vou e venho para vós, e um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei em vós. O mundo não vê, o mundo não conheceu que ele era Cristo, que ele era Deus. Fala, esse é um enrolão, um carpinteiro, mas ele era Deus. E Deus chorou, Deus cansou. Foi assim, Jesus chorou. Ele estava naquele corpo. Lá dentro tinha uma natureza diferente. Que coisa bonita isso, gente. Que coisa bonita é isso, assim, Você vai olhar para Jesus dormindo na proa do barco, cansado depois de um culto. Aí a tempestade sopra lá. Aí ele se põe de pé, os discípulos estão apavorados. Veja, como homem, ele estava dormindo. Mas como Deus, ele levanta e fica quieta, tempestade. Quieta aí, tempestade. Como homem, o lado de fora, ele chorou na beira do túmulo de Lázaro. Mas como Deus, ele disse: Lázaro, sai para fora. Esse é o Deus da Bíblia. E agora ele mudou de endereço, ele começou a morar em seu povo. Você tem Deus do lado de dentro. Do lado de fora você é esta carne. Você pode adoecer, você pode sofrer, como a carne de Cristo adoeceu, sofreu, foi espancado. E até foi à sepultura. Mas isso aqui é a coisa maravilhosa. O irmão Branham, quando pregou a mensagem, esta notícia mais importante, ele disse: nós somos testemunhas que nós colocamos um defunto na sepultura, mas aqui ele está vivo. Nós colocamos um homem morto, ele saiu vivo. E aqui estava Jesus, nas suas últimas palavras, falando sobre os mistérios do reino dos céus e falando para o povo desta necessidade. Vou falar para você, sem Jesus na sua vida, quem é Jesus? Sem Jesus na sua vida você não é nada. Nada, sabe o que é nada? É nada. Mas o que é o Jesus? É o Jesus histórico, sabe? Do que a igreja católica pintou, quem sabe, com um coraçãozinho sangrando aqui. Não, estou falando deste Jesus, deste Deus, deste mistério, sabe? Deste Jesus que veio aqui, na verdade foi para sangrar e para morrer por você. Mas depois que ele morreu e pagou o preço do seu pecado, ele não se interessa, sabe, em ficar ausente da sua vida. Ele insistiu, ele prometeu para os discípulos: olha, eu não vou deixar vocês de qualquer maneira, eu quero morar dentro de você. Sem Jesus dentro de você, você se perde, você vai se perder. Louvado seja Deus! E os discípulos aqui estavam procurando por coisas materiais, e ele insistindo sobre as espirituais. Amém? Eu estou insistindo. Então você sabe que esta é uma mudança de endereço. Deus quer morar em você, porque você vai mudar de endereço. Esta é a grande verdade. O mistério tríplice é Deus em Cristo. Deus mudou de endereço. O Deus dos céus, que os céus dos céus não contém, habitou no corpo de Cristo. Depois ele muda de endereço e vem morar em você. Por quê? Porque ele vai fazer uma nova mudança, pegar você e levar além do infinito. Amém? Escuta só esta palavra: ninguém subiu senão o que de lá desceu. Hein? Aí você diz: então eu não posso subir porque eu nasci aqui. Mas e aquele que está em você? Tem ele princípio ou veio ele de Deus? Isto é o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. E ele deu um pedacinho dele a você, fixou isso dentro da sua alma. Deixa eu exemplificar isso para ficar bem fácil você entender. É como se você pegasse um metal e fizesse uma, como é que se chama, hein? Uma impermeabilização, colocasse ímã. Como é que eles colocam ímã numa chave de fenda para poder pegar os parafusos?
Magnetizar. Magnetizar. Muito bem. Simplesmente aquilo, ó. O Espírito Santo é este magnetismo. É uma parte de Deus aqui em você. E o grande imã, o grande Criador está lá. E agora aquela natureza atrai você. Puxa você, puxa você, puxa você, puxa do adultério, puxa da bebida, puxa da mentira, puxa do ódio, puxa da vaidade e puxará você para a glória. Veja, não é questão de alguém, a igreja proíbe você beber. Não. É que aquele imã puxou isso, jogou isso fora da sua vida. Não, você não pode mentir. Não, isso saiu da sua vida, você não tem vontade de mentir. Ei, você não pode brigar. Não, você não quer brigar. Você sabe o que tem em você, dentro de você. Você tem o príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus fazendo morada em você. Mudando de endereço para mudar o seu endereço. Coisa boa, meu endereço é Rua Severina Perrocha, aqui em João Pessoa. Meu endereço futuro é Nova Jerusalém. Onde você mora? Em João Pessoa? Não, eu sou morador da Nova Jerusalém. Amém, é para lá que eu vou. Eu vim de lá e vou voltar para lá. Eu estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então você vê, mas o que é o Espírito Santo? É isto. É a vida de Deus em você. Vamos caminhar. Para que foi dado o Espírito Santo? Este é um grande dilema. Para que foi dado o Espírito Santo? Em primeiro lugar, o Espírito Santo foi nos dado para, vamos pegar a Bíblia? Para nos fazer lembrar. Vamos ver no Evangelho de João, capítulo 14. Eu nem marquei essa escritura, mas nós achamos aqui rápido. Amém? 14, 26. Obrigado, irmão. Olha, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo é um mestre. Ele é que ensina todas as coisas. Ele é que ensina todas as coisas. Ó, o que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? É um mestre. O que é o Espírito Santo? É o próprio Deus. O que é o Espírito Santo? É uma promessa. Para que foi dado o Espírito Santo? Bom, já está dizendo que é para ensinar. Então ele ensina a moça a se vestir, a mulher a se vestir. Ensina o homem a ser educado, a ser honesto, a ser fiel. Esse é o Espírito Santo. Hein? Ele vai ensinar o quê? Alguma coisa ou todas as coisas? Na minha Bíblia está escrito que ele vai ensinar todas as coisas. Eu queria perguntar, quem quer ser ensinado pelo Espírito Santo aqui? Ei, você deixa de ser mal educado, porque ele te ensina a medir suas palavras. Viu? Você deixa de ser desonesto, porque ele te ensina a ser honesto. Você deixa ele te ensina a ser fiel, você deixa da infidelidade. Viu? Agora presta um pouquinho atenção. Ele ensina a comer também. Ele ensina que muita gente, ó, pega o garfo e em vez de viver, morre. Ou não ensina? Todas as coisas são todas as coisas. Ensina como você namora. Ensina. Ensina, mas será que esse casamento vai dar certo? Ele ensina. Se você vai casar com um homem, você é igual aquele rapaz contou a história
da moça que chegou para o pastor e disse: pastor, olha, eu arranjei um namorado, mas ele é gente boa. Ele é tão bonzinho, me trata tão bem, sabe? Ele é trabalhador, mas só tem um defeitozinho. Qual é? É que ele bate na mãe dele. Como é que é? Não, o defeitozinho dele é só que ele bate na mãe dele. O senhor acha que eu devo me casar com ele? Diz: deve, irmã, deve. Casa depressa. Tadinha da mãe dele, está apanhando muito. Vai passar a bater em você. Assim. Será que o Espírito Santo não vai te ensinar? Te ensina. Você chega lá, está uma mulher dormindo até meio-dia, é bruta com o pai, com a mãe, você acha que ela vai ser o quê para você? Se com o pai e a mãe dela, que deu a vida para ela, que deu tudo por ela, lutou por ela, ela é ingrata, e com você que nunca fez nada? Só Jesus na causa, né? O Espírito Santo, ele vai te ensinar todas as coisas. Sabe, ensina. Você não ensina, ora, mas será que não ensina? Bota uma moça dentro de um carro sozinho com um rapaz, vai passear, o que vai dar? Será que ele não vai ensinar os pais a cuidar dos filhos, não? Solta aí para você ver o que vai dar. Vai dar um netinho para você cuidar dentro de casa. Só vai dar isso. Vai aparecer lá, é isso, para você depois dizer: coisinha lindinha, o netinho, fica aí. Como diz o caçador de onça. A Maria disse que ia caçar onça, me desculpe, viu, irmão, mas disse que ia caçar onça. Chegou numa fazenda, ele não era caçador de onça, coisa nenhuma. Chegou lá e disse: escuta aqui, não, eu matar onça é comigo mesmo. Tinha um quarto cheio de espingarda, ele foi lá e pegou uma daquela de socar pela boca. Tinha filobé, tinha não sei mais o que, tinha tanta coisa boa lá, arma potente. Não, essa aqui tá boa. Ele botou nas costas, chegou na frente e encontrou com a onça. Voltou correndo no meio do mato, e a onça correndo atrás. Ele chegou lá e disse: segura essa aí que eu vou buscar outra. Vai ser do mesmo jeito, segura esse netinho aí que eu vou fazer outro para você. Não, é assim mesmo. E tem muito pai e mãe inocente. Aí está aí a sociedade, esse desmantelo, filhos sem pai. Sabe, um mundo cheio de filhos sem pais, desestruturados emocionalmente, sem família, sem referência. O Espírito Santo é um mestre, ele vai te ensinar. E se você não sabe administrar negócio, é porque as pessoas não dependem de Deus. Elas acham que sabem. Bota o seu joelho no chão, diga: a Deus, eu não sei, eu sou um fracasso, não sei fazer negócio, não sei criar filho, não sei como é que trata a mulher, não sei como é que trata o marido, não sei como é que eu vou tratar meus colegas na repartição. Bota o seu joelho no chão e diga: Senhor, me ensine. O Senhor é o mestre, a tua palavra diz que o Senhor veio para ensinar todas as coisas. Deus vai te ajudar. Não é o caso de você querer, não. Deus está querendo te ajudar. Ele é o autor de todo o conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pessoas, além de não saberem, ainda botam a cara como se sabe. Para que foi dado o Espírito Santo? Para nos ensinar. Para que foi dado o Espírito Santo? Tem mais uma coisa: para nos fazer lembrar. Você quer ver como é que a pessoa que não tem o Espírito Santo, ele não lembra? Não importa se você é religioso, se você vem aqui escutar as minhas pregações, ou seja lá onde você está. Quando o problema surge, você não se lembra do culto. Você está aqui, você fala: chegar em casa, não vou discutir mais, não vou brigar. Quando chegar em casa, ou quando chegar num serviço. Mas quando chega lá que você é provocado, esqueceu tudo. Quando você já viu, você já abriu a boca, já falou que não devia falar, já fez do jeito errado. Sabe o que é isso? A ausência do Espírito Santo
Porque a minha Bíblia diz que ele nos fará lembrar. Na hora que surge uma tentação, você se lembra, ele te lembra lá dentro. Ei, rapaz, eu já te avisei, ó. Agora, se você não quer, o sinaleiro está ali, ó. Está bem na esquina ali, tem um sinal ali, ó. Vermelho, amarelo, verde. O sinal vermelho está lá dizendo para você parar. O amarelo diz atenção e o verde siga. O Espírito Santo diz vá. É o verde. Quando ele acende, diz cuidado. Opa! Você quer ver uma coisa? É assim, ó. O Espírito Santo deveria estar atuando na nossa vida assim, ó. E esta deveria ser a nossa oração. Senhor, me anima naquilo que é correto, mas me desanima naquilo que é incorreto. Cada vez que ele acendesse lá, você parava. Opa, não vou não, porque se eu for aqui eu vou bater com a cara na parede. Esse é o Espírito Santo. Agora, sabe o que é Espírito Santo na concepção do mundo? Eu vou falar para você, gente. A gente precisa ter coragem para dizer certas coisas, mas de pentecostal nestas igrejas aí só tem um nome escrito na parede ou no papel que ele foi registrado lá na igreja. Acha que Pentecostes é pular. Opa! Arrepiei, falei línguas. Acha que Espírito Santo é isso. Me mostre na Bíblia aonde foi que Jesus saltou, pulou ou falou em línguas. Eu vejo Jesus chorando. Eu vejo Jesus humilde. Eu vejo Jesus na cruz. Eu vejo Jesus com autoridade sobre os demônios. Mas você já viu na Bíblia? Ixi, o Espírito Santo veio sobre Cristo e ele começou a falar em línguas e correu no meio do deserto e pulou. Nunca vi isso. Eu sei que Jesus se alegrou no Espírito. E o Espírito Santo não deixa você ser um cemitério. Não, ele vai fazer você alegre, ele é a fonte de alegria. Mas este é o grande equívoco, ó. Um batista vem e diz assim, ó, eu recebi o Espírito Santo. Quando você recebeu o Espírito Santo? Quando eu me tornei membro da igreja, desde que eu criei. Isto é falso. O pentecostal acha que o Espírito Santo é assim. Nós temos que pular, falar a língua, rolar no chão. E aí os neopentecostais, vamos fazer festas para os jovens, vamos atrair os jovens, vamos ter um ritmo frenético para mostrar que o Espírito Santo está aqui. Não, eu não estou crendo em velhos hinos que diz assim, ó. Da linda pátria estou, tão longe, cansado estou. Mas eu não creio nisso. Não. Eu creio em cânticos alegres. Afinal de contas, nós temos razão para cantar. Que coisa bonita, o irmão Léo estava cantando esse hino. Qual foi esse último hino que você cantou aqui, Léo? Esse aí. O último hino que você cantou antes de eu entrar. Tente outra vez. Isso é uma prova que nós não somos vencidos nunca. Vá, levante, comece de novo. Você está entendendo? Vamos. Tem hinos, mas tem coisa que você vai ouvir cantar que dá vontade de você sair correndo. Tem nada a ver com nada. Eu fui aqui em Monteiro. Vamos lá para batizar aquele grupo de irmãos. Monteiros aqui na Paraíba é a capital do forró. Você vai lá na Assembleia de Deus, lá só tem banda de forró. Porque lá é a capital do forró. Até banda está lá. Então você sabe o que é isso? É isso. O problema é esse. Nós não estamos nem de um lado nem do outro, não.
Nós queremos o real, verdadeiro, genuíno Espírito Santo. Nós queremos ser dirigidos. Então o Espírito Santo dirige o pregador, dirige os hinos, dirige os diáconos a serem corteses, educados, dirige os crentes a saberem o que fazer na casa de Deus. Sabe, o Espírito Santo veio dirigir você no seu negócio, na sua casa, na criação dos seus filhos. O Espírito Santo se interessa por tudo na tua vida. Louvado seja Deus. Então, para que foi dado o Espírito Santo? Nós estávamos lendo, deixa eu voltar. Vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar, de tudo quanto eu vos tenho dito. O Espírito Santo não te deixa esquecer. É você falar uma coisa e acende uma luz dentro de você, de você não devia ter falado isso, você conversou demais. É assim ou não é? É você dar um ataque de nervo e você percebe que o Espírito Santo se afasta. E eu vou dizer uma coisa bem clara: as pessoas não veem a si mesmo errado, elas veem os outros errados. E quando elas veem pessoas que não estão no mesmo barco dela, que ela considera errada, a primeira coisa que você precisa de entender que vai no coração do ser humano chama-se raiz de amargura. Ressentimento. Deixa uma pessoa fazer o que você não gosta para você ver como é que aquilo fica lá dentro de você. Você sabe o que faz isso? O profeta William Branham disse: raiz de amargura tirará o Espírito Santo da sua vida. Deus não fica aí. Você sabe o que é o Espírito? Olha, Espírito Santo. Ele é dócil, ele é humilde, ele é manso, ele está sempre pronto para perdoar. Carregue ressentimento no seu coração e diga: eu não tenho o Espírito Santo. Pode ter qualquer sentimento aí no seu coração, não importa se a pessoa fez mal para você, não importa se alguém te ofendeu. Você não conseguirá ter mágoa daquela pessoa. Se ela em qualquer circunstância aparecer no seu caminho, você estende a mão para ela. Talvez, tem pessoas que não querem seu relacionamento. Mas a vida é assim, Deus faz o mundo dar volta para aquilo chegar bem na sua frente. Para ver como é que você vai reagir naquele caso. Quem gostaria de ter o Espírito Santo aqui nesta manhã? Em outras palavras, estou querendo dizer: quem é que gostaria que Deus dirigisse a sua vida? Me desculpe a expressão é grosseira, porque eu sou grosso mesmo. Só um burro não quer. Porque burro não quer Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não vem sobre burro. Porque burro dá coice. Porque burro morde. Porque burro é cabeçudo. Esses não querem o Espírito Santo. O Espírito Santo só veio sobre Cristo porque ele era uma ovelha. Não era burro, ele era uma ovelha. E uma ovelha é assim: você está aqui e a mãe dela está ali, ela não sabe achar a mãe. Precisa de alguém guiá-la. Você também, sem o Espírito Santo, fica perdido. Você precisa dele na sua vida. Você precisa dele em tudo na sua vida. Dependa dele, dependa. Deus quer que você dependa dele. Olha o que Jesus falou, olha o que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer, nada é nada. É Deus quer que você dependa dele em tudo. Como é que é? Se lembre de Jesus
Quando for trabalhar, se lembre de Jesus. Na hora de deitar, se lembre de Jesus. No seu levantar, se lembre de Jesus. Já pensou, Almir, como é que é abrir aquela ótica cada manhã dizendo assim: Senhor, dirige isso aqui para mim? Hein? Já pensou o que é pegar na colher de pedreiro e dizer: Senhor, me ensina a fazer correto aqui? Não tem um labojeiro. Não vai ter um labojeiro. Não vai ter um patrão insatisfeito, porque um empregado dirigido pelo Espírito Santo, ele não rouba a hora de trabalho, ele não faz serviço mal feito, ele não é preguiçoso, sabe? Quando você vê gente escorão, pode ser crente pulando dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço, nunca teve Deus na vida dele. Vê gente brava tratando mulher e marido aí asperamente. Ei, cadê o Espírito Santo? Está muito longe. Por quê? Porque o Espírito Santo vem ensinar. Vem fazer lembrar tudo quanto eu tenho dito. Aí você vai, o que foi que Jesus disse? Jesus disse: quando alguém falar mal de você, fale bem dele. Será que ele se lembrou? Lembrou isso para você? Quando alguém te fizer bater numa face, dê a outra. Será que as pessoas se lembram disso? Ele vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma promessa, o Espírito Santo é um mestre. Para que foi dado? Para nos fazer lembrar, para nos ensinar, para nos guiar em toda a verdade. Sabe por que só os eleitos não serão enganados? O resto o diabo vai enganar tudo. Porque a única coisa que não se engana é Deus. E se Deus estiver na sua vida, você não será enganado. E você não é enganado porque Deus está na sua vida. E porque Deus está na sua vida e sabendo que você é de Deus, porque ninguém é de Deus, ninguém é de Deus, ninguém é de Deus sem ter o Espírito Santo. Jesus, o apóstolo Paulo disse: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Pode ser da Igreja Batista, pode ser do Tabernáculo, pode ser da Católica, pode ser de onde for, mas dele. Ninguém é dele sem que ele esteja ali. A marca dele, o sinal dele está ali. Amém? Amém? Então, a vida do Espírito Santo na igreja. Primeiro, te ensinar. Segundo, te fazer lembrar. Terceiro, te guiar. Amém? Esta é uma promessa. Agora eu não sei como é que você quer. Se você tem coragem de levantar de manhã, fechar seus olhos. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco sou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Se no meu jornadear exigir batalhar, laços mil Satanás me armar,
conduzir-me, ó vem, meu Senhor, Salvador, pela mão, vem guiar-me, Senhor. Será que nós queremos? O que é o Espírito Santo é o próprio Deus. O que é o Espírito Santo é uma promessa. O que é o Espírito Santo é o Mestre. Para quem foi dado o Espírito Santo? Para que foi dado o Espírito Santo? Para nos fazer lembrar, para nos ensinar todas as coisas, para nos conduzir na verdade. Terceiro ponto: para quem é dado o Espírito Santo? E como receber o Espírito Santo? Aí vem outro. Primeiro, da maneira que o Espírito Santo veio a primeira vez, será sempre da mesma maneira que ele virá. Quer ver como é que foi? Como é que foi? Foi assim. Os discípulos ouviram por 40 dias Jesus falar sobre o reino dos céus. Ele foi assunto. E os discípulos subiram para Jerusalém e entraram no cenáculo e ali permaneceram orando. E orando, 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 e orando. Eu já fiz muito isso quando eu era jovem, de subir para montes, ir para dentro de mato, e muriçoca atacar em cima, e a gente pegar cocô de cavalo e de vaca, fazer fogo para espantar as muriçocas, para poder ter paz para orar dentro dos matos. E carrapato em Goiás, que é assim. Quando você voltava daqueles cultos de vigília, no outro dia você tinha um monte de sarna para coçar. Que os carrapatos tinham mordido, e tinha... Mordido não, porque eu não sei nem como é que fala, ferroado, beliscado. Ele não tem dente, não fala morder, mas é uma coisa terrível. Você voltava no outro dia picada de muriçoca e de carrapato e para todo lado. E voltava sem voz, porque tinha orado a noite toda no monte, e as pessoas diziam: você tem que dar glória para receber o Espírito Santo. E começava: e glória, 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 aleluia, 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 glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. E cadê o Espírito Santo? Aí um outro ia lá e botava a mão na cabeça do outro e fala língua aí, irmão, fala, irmão, língua aí, começa a falar língua. Eu falei quinta-feira aqui, não precisa nem de falar mais não, nem fazer isso mais não. Tem um pastor que veio me visitar aqui, um pentecostal aqui, chegou aqui, ficou bravo aqui com os meninos aqui no estúdio. Pastor, você está falando sobre a questão de falar língua aí? Eu falo língua a hora que eu quiser, quer ver eu começar a falar? Isso é Espírito Santo coisa nenhuma, rapaz. Eu não vou falar, eu não repito as palavras, porque eu sei as palavras que eles falam, tudo, mas não repito de respeito, por respeito. Eu não vou falar, porque o irmão Brana me ensinou a não falar isso. O irmão Brana não imite estas coisas, não fala. Você sabe que não são verdade, mas não faça. Eu não vou falar isso, não vou descer para isso. Aí chegou aqui dentro, aqui ó, do estúdio. Sabe? Eu vi essa semana um videozinho do menino aí de 3 anos aí, rapaz, o menininho, porque não sei o quê, porque é a promessa, porque não sei o quê, Deus vai encher, Deus vai fazer. Menino sem saber nada. Que eu vi lá na igreja, lá o menininho sapequinha. Daqui um pouquinho o menino estava falando língua estranha, só à vontade. E o pai falando também. Isso nunca foi Espírito Santo. Isso que tem nessas igrejas, pessoas falando línguas aí, isso não passa de um bando de carnalidades. São línguas e profecias casamenteiras, arrumadeiras de negócio, produzidas. É isso que está cheio o mundo. Agora, Espírito Santo, ele vem te guiar na verdade. E o povo não quer a verdade. E Jesus veio e disse assim, olha, uma coisa que você talvez nunca tenha parado para dizer assim. Jesus falou assim, por que você não entende a minha linguagem?
porque não sois de Deus. Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ao ouvir sobre batismo em nome de Jesus, ele disse: é verdade. Quem é de Deus, ao ouvir que não existe trindade, aquele se curva à verdade. Quem é de Deus, ouve sobre roupa, sobre cabelo, sobre dízimo, sobre qualquer coisa, diz: é a verdade. Sabe como respeitar sua mulher, seu marido? Não importa o que a Globo, o que a sociedade, o que o Congresso, que lei vai fazer, a palavra de Deus é a verdade. Mas eu aprendi diferente da minha escola, mas a palavra é a verdade. Acabou. Como receber o Espírito Santo? Quer saber? É assim, ó. Você não pode receber o Espírito Santo vivendo fora da palavra. Vou mostrar para vocês. Pedro não tinha o Espírito Santo. Ele negou Jesus 3 vezes. Verdade? Ele não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha sido dado. Tinha apenas uma promessa. E eu digo assim, tem muita gente que não tem o Espírito Santo, tem uma promessa. E por isso a vida nega. Pedro não tinha uma promessa. Jesus falou com ele 40 dias sobre o reino dos céus. Passaram 10 dias de oração. E o Pedro, velho, desconfiou e disse: tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa, porque o Espírito não vem com a sua vida fora. Precisa ser alinhada. Alinhada é assim, gente. Alinhada é assim, gente. Alinhada é assim, ó. É você baixar o cangote, se render. Isto é alinhar a vida com a palavra. Não é dizer: mas eu sou assim. Então você está de cangotinho levantado e narizinho empinado. Mas eu penso assim. Mas eu não gosto assim. Mas eu acho que é assim. O que você acha? Você não é de nada. Então viva a sua vida. Alinhar a vida com a palavra, sabe, é se render, é dizer assim, ó, eu estou errado, isso aqui não está certo, isso aqui não está de acordo com a palavra. E o Pedro não tinha o Espírito, mas falou: tem 10 dias que nós estamos aqui orando, mas o que a gente precisa é de olhar para a palavra. Vou falar uma coisa para vocês: o diabo odeia esta Bíblia. Você não pensa que pastores e padres e papa amam a Bíblia? Coisa nenhuma. Você não pensa que essas pessoas carregando Bíblia debaixo do braço amam Bíblia? Quando você mostra para eles: não, meu pastor falou diferente. Pastor, mas o teólogo falou diferente. Eu falei isso aqui quinta-feira, gente, com todo respeito. Mas é assim, sabe? Tem pessoas que querem que você acredite neles para desacreditar na Bíblia. Mas desconfia, para um pouquinho aí. É isso que eu estou dizendo: alinhar-se com a palavra é não negar a palavra. Olha, eu vou negar que todos os crentes são batizados em nome de Jesus? Isso é prova que nunca se teve respeito pela Bíblia. Eu vou negar que a Bíblia diz que as mulheres devem se vestir honestamente, com pudor? Eu vou negar a Bíblia? Eu vou em qualquer versículo, qualquer ponto. Nós estamos discutindo, falando aqui, insistindo sobre comida, não posso negar nada, está aqui na Bíblia. É veste, é comida, é roupa, é cabelo, sabe, é batismo, é fé, é o que for, a Bíblia é a verdade.
Ah, mas eu sou de oração, e a sua oração não vale nada. Aí o Pedro baixou a cabeça e disse assim, porque a gente tem que voltar para a Bíblia. Jesus tinha dito, ó Pedro, eu vou dar a chave do reino dos céus a você. Aí, é a Bíblia. E o Pedro parou lá e disse, irmãos, sabe por que o Espírito Santo, aquela promessa não chegou? Porque está escrito lá no livro de Salmos, a respeito de Judas, que havia de trair, mas que havia outro que haveria de tomar seu lugar. Ele alinhou as coisas com a palavra. Se não é assim, olhe por favor na sua Bíblia, em Atos capítulo 1. Olha por favor aí, Atos capítulo 1. Quando eles colocam o homem lá, o Matias, no lugar de Judas. Veja aí, por favor, só isso aqui eu vou terminar, que eu tenho 3 minutos só para terminar. E vou terminar, se Deus quiser. O último versículo, e lançando, Atos capítulo 1, verso 26. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então voltou a ser 12 agora. Foi contado com os 11. Foi assim? Terminou? Agora pega aí o próximo versículo, o que aconteceu? É só alinhar a vida com a palavra. O que aconteceu? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unanimemente reunidos no mesmo lugar. Ordene a sua vida. Reconheça que o erro não é nada, senão você. Nós temos tendência a dizer assim, ah, mas o irmão fulano de tal errou. E você? Você está mais errado que ele. Ah, não vou não, porque sabe de uma coisa, eu não concordei com o irmão fulano que fez isso, que fez aquilo, que fez aquilo. E assim, problemas é assim, você quer juntar o povo, você pode juntar. Ah, eu estou com problema com aquele irmão, me comprou, me tomou um dinheiro emprestado, não pagou. Por que você emprestou para ele? E você não tem o Espírito Santo na sua vida para dizer para aquele irmão, peraí irmão, eu vou orar ali, viu? Senhor, esse negócio amanhã com esse irmão vai dar certo? Será que esse irmão vai me pagar mesmo? Ou amanhã eu estou com o coração sujo com ele? Ih, vai me atrapalhar? Quero não. Ô irmão, dá certo não, olha o dinheiro que eu tenho para pagar minha conta ali. Acabou. Eita, mas eu estou gamado naquela moça. Está mesmo apaixonado, mas estou. Peraí, eu vou ali, mas antes de eu falar com ela, eu vou falar com Deus. Senhor, aquela florzinha bonitinha ali, será que amanhã não vai virar um espinho para mim, não? Não vai nada, rapaz. A primeira coisa que faz é ficar com os olhos grelados, igual jacaré. Amanhã, sabe, ela era tão boazinha, tão megazinha, mas agora tá, me mostrou, o que você fez? Você deixou Deus dirigir sua vida? Baixa o seu cangote, o errado é você. Olha, se você se submeter a uma direção de Deus na sua vida, vou dizer, nada vai dar errado, não. Espera um pouquinho. E eu estou pregando estas coisas aqui porque eu desejo o mal para você, não é? Eu estou desejando que o grande Deus, a inteligência, como Paulo exclamou, que coisa bonita, Romanos, Paulo diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, quão insondáveis são os teus caminhos, e inescrutáveis os teus juízos. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem possa ser seu instrutor? O que é que você pode dar para Ele, para que Ele te recompense?
Aí eu volto a dizer, só burro. Só burro que não quer ser dirigido pelo Espírito Santo. Só. E eu? O que você quer? Quer que eu deixe a minha vida ser dirigido pelo ator da Rede Globo? Amanhã tá com um brinquinho aqui, depois da manhã balançando as munhequinhas? Vai-te embora, rapaz. Hein? O que você quer? Sua mulher com a nádega de fora aí no meio da rua? Quer sua casa desmantelada? Quer ser sem ordem? Hein? Quer não ter mais respeito? Quer filhos homossexuais? Quer ladrões? Quer drogados? Quer casamento desmantelado? Quer inferno? Ou você quer viver em paz? Ou você quer céu? Ou você quer olhar e dizer, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho filhos. Aqui, olha os filhos aqui como roda, hein? Como é que diz lá o Salmo 128? Os filhos, a esposa. Aí, gente, eu não sei, sabe? Aí as pessoas são infelizes. Quer os negócios bem sucedidos? Não quer porque não dá certo, porque não dá certo, porque já sabe o que é? Porque nunca parou para ouvir Deus. Bora, segue adiante, vai na onda, vai na moda. Desculpe, Marcos, mas entra uma empresa aí, todo mundo corre atrás. Espera aí um pouquinho, você perguntou para Deus se ia dar certo amanhã? Uma irmã ali está vendendo roupa, vou vender roupa, outro está vendendo não sei o que, vou vender não sei o que. Começou, tem Telex Free, daqui um pouquinho, vamos ficar todo mundo rico. Aqui na igreja tem um bocado de gente que ficou rico. No Telex Fria. O pastor veio do púlpito e avisou, disse, o pastor é quadrado, bobo. E ele não levou 10 centavos meu não. Mas dos mais sabidos que eu, levou muito. E daqueles que ficaram na mão de agiota, foi um bocado também, por causa de Telex Fria. É assim, rapaz. Ei, pare, para aí. Deixa eu parar aqui para olhar isso aqui. Olha lá, o Espírito Santo veio para te guiar em tudo. Veio te ensinar todas as coisas. Quero falar. Então, como receber? Já passei da hora aqui, ó. Vai ficar para o culto seguinte. Como receber? Alinhe a sua vida com a palavra. Baixa o seu cangote, diz o que está errado, o que deu errado, não foi por causa de Deus, não, foi por minha causa. Porque isto é alinhar a vida com a palavra também, é reconhecer seus erros. Reconhecer que você saiu fora. E por isso é que não dá certo. Depois eu teria que a quem é dado e que sinais produz. Só que eu já passei da hora, eu vou chamar você para levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Há alguma mão que se levanta junto com a minha para olhar para Jesus e dizer, eu quero ser dirigido por Ti. Não deixa, Senhor, eu fazer as coisas da minha maneira, nem pela minha cabeça. Dirija a minha vida. Eu preciso de Ti.
Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Fale aí de dentro da sua alma. Eu quero o Senhor na minha vida, nos mínimos detalhes. Eu te dou esta liberdade para o Senhor me lembrar todas as coisas. Pai querido, o povo estava aqui como estava no dia de Pentecostes. Nós estamos procurando acertar as nossas vidas. Nós reconhecemos tantas coisas erradas, mas reconhecemos acima dos nossos erros que a Tua palavra é a verdade. Portanto, agora, ao finalizar esta palestra nesta manhã, te agradeço muito por ter nos ajudado. E eu espero que cada um que esteja aqui, Senhor, tenha dentro de si uma felicidade incalculável. Que as coisas da vida delas, passo a passo, vá se montando para o bem. Que as coisas comecem a encaixar. Ponha as coisas em ordem. Traga os lares aos ajustes. Traga à alma ao benefício da vida eterna. Guia-nos, Senhor. E deixa-nos ver estas pessoas. Os pais, os filhos, os lares, os jovens. Cada um feliz. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. O que eu estou pedindo a Ti nesta manhã é apenas uma coisa. Vem morar em nós, Senhor. Vem morar em nós, Senhor. Nós oramos pela irmã Fatinha. E agora nós oramos por todos que estão aqui. Por todos que estão na internet. Que os benefícios da Tua palavra sejam sobre cada um deles. No nome de Jesus. Eu sei que o Senhor não se esquecerá de responder às nossas orações. Obrigado. Obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor não se esquecerá. No nome de Jesus. Cadê a criança para ser apresentada? Irmã Deise e Júnior. Enquanto eu agradeço aos irmãos de Alagoas, da Bahia, do Ceará, do Espírito Santo, de Goiás, de Minas, da Paraíba, do Paraná, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Louvado seja Deus. Som aqui. Amado Salvador, o que é uma família sem o Senhor? Nós pedimos para o Senhor entrar na vida desse casal, para que eles tenham um lar, para que eles possam ser felizes, para que eles possam criar estes filhos debaixo da orientação do Senhor. A hora é escura, é terrível, o mundo é mau, e pais como eles, que prezam, que mimam, que fazem tudo pelos filhos, muitas vezes choram lá no futuro, vendo um filho
na droga, vendo um filho na cadeia, vendo um filho numa vida errada. Senhor, guarda esse lar, guarda esta família. Que a mão do Senhor seja sobre o Vinícius, que a vida dele seja limpa, seja verdadeira, seja protegida, seja equilibrada, Senhor. Que ele tenha saúde, mas que sobretudo ele tenha o Senhor dirigindo os passos dele. Sela esta alma para teu reino. É assim que nós apresentamos esta criança a ti, pedindo o melhor do Senhor para ela. No nome de Jesus. Vinícius, você está dedicado a Jesus. Cresça e viva para Jesus. E vocês não se esqueçam que estas crianças dependem de vocês. Deus abençoe vocês. Aleluia. O que mais a dizer, senão que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te deu uma semana dirigida, abençoada. Seja humilde, peça para Deus conduzir sua vida. Tudo dará certo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Terça-feira estaremos juntos às 7h30 para o culto de oração, se o Senhor permitir. Deus vos abençoe. Aperte a mão do seu irmão e deseje uma semana abençoada a ele. Louvado seja Deus. Até 6h da noite estaremos juntos para louvar o Senhor mais uma vez. Dê um fármaco. Aleluia. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor. A minha alma hoje implora, vem minha vida tocar. A minha alma hoje implora, vem minha vida tocar. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor. A minha alma hoje implora, vem minha vida tocar. A minha alma hoje implora, vem minha vida tocar.